Querida Carol Cronenberg, muito prazer em você estar aqui conosco. Eu gostaria muito de fazer uma pequena biografia tua aqui. Vou falar que hoje a Carol ela vai falar conosco sobre a cosmoética, cuidando da pele de todas as peles do planeta. Vai vir muito de encontro com o que a irmãzinha falou agora, né, Fabi? Carol Cronenberg trabalha com cosmética natural há mais de 10 anos, produzindo, principalmente mostrando às pessoas em suas páginas no Instagram e em cursos, aulas e palestras, como se cuidar com mais respeito e também cuidar do planeta. Criou o conceito da cosmoética, inspirada no manifesto de F. Hundertwasser. É isso, Carol? Hundertwasser, Hundertwasser, das 5 peles. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, muito obrigada. Eu adorei o convite, adorei falar depois de você, Fabi, porque acho que você fez uma boa introdução histórica e o meu ponto é um pouco falar do que a gente pode fazer agora, com tudo isso, né? Óbvio que eu teria feito também essa introdução histórica, eu acho que você me ajudou muito com isso, porque queria muito, e depois eu vou usar as suas ervas, você me deu uma ótima ideia. Quando vocês me convidaram para falar aqui, e que eu acho muito legal, e eu olhei e vi que a palestra antes de mim seria de economia circular. E o Hundertwasser, que é esse cara, que depois eu vou falar um pouquinho, mas ele é uma inspiração para mim. Ele era um arquiteto que, por exemplo, detestava as formas quadradas e os retângulos, porque ele gostava dos círculos. E ele é um cara que morreu em 2001, eu acho, mas era muito moderno nesse olhar, nessa ideia das coisas serem circular. A Vanessa falou isso na palestra anterior. Eu adorei, falei, nossa, vou mudar toda a minha palestra, tudo que eu tenho para falar, porque eu acho que tem conexão com o que vocês também estão falando. E como isso é um chá, e eu me preparei muito mais para conversar com as pessoas e com isso que está acontecendo, do que fazer uma apresentação e tal. Mas lembrei muito desse cara que me inspira por conta dessa coisa circular, que é o que a gente precisa nesse momento. Então, estou aqui tentando falar uma ideia de futuro e de presente, de como a gente pode fazer agora para mudar o que vem por aí, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando nisso tudo, né? De se unir para tentar trazer alguma mudança. E essa mudança, o que me inspira muito nessa ideia do Hundertwasser, quando eu comecei a trabalhar com cosmética natural, eu não venho da cosmética real, né? Assim, eu não venho dessa cosmética mais comercial, eu tinha outra profissão, e comecei a achar que eu precisava me cuidar melhor e que eu gostaria de aprender, etc. E comecei a fazer cosmética natural e isso passou a ser, em algum momento da vida, minha profissão. E quando isso tudo começou, eu tinha esse pintor que eu gostava e eu encontrei, e eu já não sei nem mais como, porque foi tão assim chocante para mim, esse desenho que ele fez. Depois eu descobri que isso era um manifesto das 5 peles. E eu falei, gente, eu quero trabalhar, eu trabalho exatamente com isso, e é com isso que eu quero essa é a minha inspiração maior no meu trabalho. Ele fala das peles da gente como se fossem 5 peles. Então tem a nossa epiderme, que é vamos dizer, que eu trabalho mais diretamente, e aí eu já pensei tanto sobre 5 peles que cada vez eu tenho uma ideia maior, né? Não é nem diferente, mas assim, aí tem as nossas roupas, a forma como a gente se veste, que no final das contas é a forma como a gente se expressa, porque pele é tudo que protege a gente do que está externo, né? A nossa pele protege todos os nossos órgãos, ela é um órgão que protege todos os nossos órgãos do que vem de fora deles. As roupas, a forma como a gente se expressa, também é uma maneira que protege a gente de tudo que está em volta da gente. É como a gente se relaciona com esse mundo exterior, a gente. Então, roupa não é só roupa e forma como a gente se expressa. E, no final das contas, a beleza, de forma bem ampla, é também uma maneira que a gente se comunica com esse mundo de fora da gente. O que a gente está
tem tudo que está dentro da gente e tem aquilo que a gente mostra. Também a nossa casa, ele fala, também ela é uma forma de proteger e de se comunicar com o que está fora. E também a nossa comunidade é uma maneira, a nossa família, tudo que formou a gente de certa forma e que protege a gente de lidar com esses outros, vamos dizer, com tudo que está fora daquilo, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cultura. O país, ele fala que é uma pele, e a junção de todas essas peles, que é o planeta, também é uma pele. E aí, a ideia é que é tão óbvio para mim, depois de tanto tempo falando disso, mas assim, como que a gente cuida da nossa pele epiderme sem cuidar dessa pele maior? Porque é aquilo que a gente fala, uma hora vai chegar na nossa pele, né? Então, enquanto a gente não começar a olhar todo o cuidado da epiderme, que é super importante também, e de como a gente se veste, de como a gente se expressa, sem olhar para todas essas outras peles, numa hora ela vai chegar, porque elas também são as nossas peles, né? Então, acho que o que está acontecendo com o planeta nesse momento é uma ideia de que as peles estão cada vez mais obviamente chegando na gente, e elas são as nossas peles, e elas vão chegar, porque é tudo aquilo que protege a gente. O planeta protege a gente, ele tem uma atmosfera, senão a gente não estaria aqui respirando, vivendo. O planeta Terra precisa que tenha essa atmosfera que proteja a gente desse outro universo sem todas as moléculas que a gente precisa para viver nesse momento. Então, eu acho que quando a gente pensa em pele como todas essas camadas que vão protegendo a gente consegue imaginar que o cuidado da nossa epiderme lá do começo, ele precisa ser de alguma maneira diferente, né? E é um pouco isso que eu me proponho a fazer no meu trabalho, é disso que eu chamo de cosmoética, em vez de cosmética, porque em um certo momento que você começa a trabalhar com pele, você percebe que não tem mais como não mexer em todas essas outras peles quando você está tratando da pele. Então, a Fábia está falando dessa coisa histórica que eu sempre uso dos meus cursos, mas é isso, a gente não tem como falar em beleza, em eu propor aqui, sei lá, usem esse ou esse creme, ou isso ou aquilo, sem entender que a mulher está num lugar, nesse momento do planeta, de muita, como é que eu vou dizer, de muita pressão, assim, a gente é pressionado a ser um certo tipo de pessoa, né? E de uma certa maneira. Enquanto a gente não quebrar esse engessamento da mulher socialmente, não tenho como te dizer para passar algum produto, porque a gente não pode nem ficar velha, a gente não pode nem ficar diferente, a gente não pode nem ter a pele que a gente tem, ter o cabelo que a gente tem, ter o corpo que a gente tem, porque isso mexe com coisas que estão aquém do nosso próprio corpo, da nossa própria pele. Então, quando você começa a trabalhar com pele, você entende que não adianta só mexer na pele. A gente vai ter que, de alguma maneira, ir mexendo em todas essas outras peles, ou protegendo todas essas outras peles, para que realmente a gente esteja fazendo alguma coisa. E é isso que eu, não sei se eu me expressei bem, mas é o que eu tento fazer com o conceito de cosmoética. Quer dizer, enquanto a gente não começar a pensar, por exemplo, e tem muitas outras coisas, mas o lugar da mulher na sociedade, por que a gente precisa ter cara de 20 anos? Porque não tem creme que faça uma mulher de 70 parecer ter 20. O que a gente tem que mexer é na estrutura outra, na estrutura que não permite que uma mulher, por exemplo, possa ser do jeito que ela é e poder se cuidar com isso. Então, quando você começa a mexer, por exemplo, fazer uma cosmética mais natural, não é só, pelo menos a cosmética que eu faço, né, o que eu chamo de cosmoética, não é só dizer, olha, usa babosa, embora eu diga, usa babosa, use babosa, muita babosa. Em parte eu concordo com a Fábio total nas ervas aqui, adorei. Usem muita babosa, usem muita camomila, usem muito hibisco, usem muitas outras ervas e frutas e legumes, o que quiser. Mas a gente precisa também
pensar e refletir sobre isso que a gente tem, né, desse medo, que eu acho que foi o que a Fabi falou muito bem no começo da fala dela, né? Assim, a gente vem com o medo de ficar velha, a gente vem com o medo de não estar no padrão, a gente vem com o medo de não estar assim, de não fazer isso, não fazer aquilo. Que enquanto a gente não mexer nisso, não adianta, não tem erva que segure, né? A gente vai precisar restabelecer uma relação que a gente tem com as nossas belezas. Assim, enquanto a beleza for uma coisa só e muito encaixotada, vai ser muito difícil a gente se achar bonita, né? Toda essa autoestima lá do hibisco, ela também é uma autoestima de liberação. Você nunca vai sentir autoestima se você tiver um único padrão para seguir, né? Você tem que eu acho que a grande autoestima é você dizer, eu faço o que eu posso por mim, eu cuido do meu corpo da melhor maneira possível, e é isso que é a beleza real, essa que é a liberação que talvez as ervas consigam fazer, né, quando que a Fabi falou. Então, nessa hora do chá, o que eu vim propor, além de falar disso, mas só porque eu acho que não dá para falar nem de beleza, nem de cosmética, sem mexer em todas essas outras estruturas e todas essas outras peles que recobrem a gente, que a cultura é ótimo, mas a gente precisa entender da onde na cultura a gente vai precisar se libertar um pouco para viver melhor com as nossas belezas, né? Como é que a gente pode abrir esse conceito de beleza? Então, no fundo, o que eu... Peraí, deixa eu ler aqui que eu gosto das interações. A Maria Inês está falando, começa na autoestima mesmo. Exatamente, mas como que a gente... Eu acho que a ideia da autoestima, ela é de se autoestimar, de dizer, olha, eu com essa idade, sou essa pessoa com toda a minha experiência e com o que falta eu viver. Eu, por exemplo, eu tenho 46. Eu tenho para trás e tenho muito para frente também, né? E quem é mais velho que eu tem muito para frente, quem é mais novo que eu tem para frente e para trás. Então, assim, é reconstruir o nosso lugar nesse lugar de essa sou eu. Assim, eu tô o melhor que eu consigo me cuidar. E eu acho que nesse ponto, toda essa conexão com a natureza, com as ervas, como a Fabi estava falando, eu, durante o tempo da pandemia, eu pensei que a melhor maneira de eu ajudar as pessoas era estimulando as pessoas a usarem frutas, e foi uma coisa assim que me surpreendeu, porque eu recebi muita gente falando muito obrigado, porque era uma coisa de brincar, olha, pega aquela fruta que você comeu, usa camanga, mamão, a babosa, camomila, tudo. A camomila tem uma dica que eu não queria esquecer da fala da Fabi, esse chá do saquinho, Fabi, que você recomendou que as pessoas façam, depois do chá, bota ele um pouquinho na geladeira e à noite bota no olho. Pronto, que aí é uma dica de beleza junto com a dica de uso da erva mesmo. A babosa, a mesma coisa, né? Tanto o açúcar da babosa, como ela falou, o mel da babosa, né? Quanto a babosa, a que eu tenho aqui na janela, né? Você pode ter o gel, né? Mesmo, a parte de dentro da folha, elas podem ser tranquilamente usadas na pele para tudo que é isso que a Fabi falou, para acalmar, para a pele no verão, principalmente, que está chegando. A camomila também é uma ótima erva. E elas duas podem ser misturadas. Você pode fazer o gel da babosa no liquidificador com a camomila também, que fica maravilhoso. É uma receita que eu sempre uso. Então, durante esse tempo de pandemia, eu fiquei estimulando as pessoas a isso, a brincarem com essas, um pouco como a Fabi falou, converse com as frutas, vê o que ela passa no rosto, sente. E foi muito interessante durante esse tempo de pandemia, porque o que eu recebi de pessoas assim, muito criança, porque são coisas muito biomiméticas, então você passa na pele e é uma delícia, não tem como ser ruim, a maioria das frutas, né? Mas converse com as frutas, converse com os legumes também, converse com as ervas, e vai entendendo. E, gente, a gente tem internet, dá uma procurada na internet, óbvio, não é para passar limão, mas, assim, conversa e vê, porque talvez você, assim, aquilo te deu uma ideia, porque eu amo pitanga, passa pitanga na cara e vê se não é uma delícia.
né? Então, muitas das nossas frutas... Aí tinha uma época que eu fiquei muito no mamão, que eu acho mamão na pele maravilhoso. Aí tinha gente que fala, eu detesto mamão. Então, mamão não é para você. Tem a manga, tem a maçã, tem a banana. Conversa com isso. Conversa com essas... com o que você come também, para passar isso na pele. Então, eu tenho estimulado muito essa brincadeira e essa conversa com fazer máscaras de vez em quando. E não é máscara porque você tem que fazer a máscara, porque senão a sua pele tem que ser hidratada toda semana, de 5 em 5 dias. Não é isso, é fazer para se divertir mesmo. Porque o cuidado dessa pele, da epiderme, dessa pele, ele é feito desse jeito, assim, ele teria que ser uma coisa que um lugar que é um pouco, que acho que a Fabi falou muito bem, de você com você mesmo, do seu próprio entendimento de beleza, de cuidado, de diversão com o seu corpo, né? O corpo precisa ser sentido, ver o que você... Isso não é uma dica de beleza, é uma dica de brincadeira mesmo, uma dica de diversão, que pode ser... não é que ninguém mandou. Enfim, então, o meu convite para esse chá, que é a ideia de que um pouco tem tudo a ver com o da Fabi, de conversar com as... E a gente fez as palestras totalmente separadas, eu não sabia que era a dela era sobre isso, e o meu convite era esse, assim, converse com as frutas, com as comidas, e ver o que dá para fazer. E fiz uma hashtag chamada Comida na Cara, e era isso, assim, porque eu acho que se cuidar, cosmética e etc., ela é uma forma de se alimentar, e a gente devia ter realmente essas duas coisas como a mesma. É claro que tem creme, é diferente, mas é preciso que a gente entenda isso como uma forma de nutrição, e não esse cuidado, essa obrigação que você tem de ter a pele assim, a pele assado, a unha assim, o cabelo assado. Não precisa, mas pode. Pronto. Comida na cara. É isso. Então, assim, não precisa, mas pode. A gente não precisa ter o cabelo assim, o assado, mas você pode ter o que você quiser. Eu acho que é só a ideia de você conseguir entender se é um desejo seu, do seu corpo, do seu olhar para você mesmo, ou se é um desejo externo, e que é esse que vem toda essa ideia cultural, e que eu acho que as mulheres precisam realmente repensar isso, para que a gente consiga ser mais natural, ser mais sustentável nesse sentido, né? Porque quando eu comecei, eu achava que era só dizer, substitui esse seu cosmético tradicional por esse natural, só que não é muito mais difícil que isso, porque não tem alguma coisa natural que vai fazer a gente não envelhecer. E envelhecer devia só ser bonito, né? O que sempre me chega para mim é envelhecer, tá? Esse é o maior, obviamente que para a pele é o maior queixa, né? Não é uma boa palavra, mas a queixa é sempre o que eu faço para não ter ruga, o que eu faço para não ter espinha, é sempre a ideia de envelhecimento. E eu sempre uso a palavra envelhecimento precoce. A gente tem que tentar ter a idade que a gente tem. E aí, a gente não precisa envelhecer precocemente, porque isso pode ser sinal de coisas que não estão reguladas. Então, uma boa alimentação, um cuidado é muito importante. Mas é a ideia de pensar que a gente precisa estar na nossa... Entender a nossa realidade. Para isso, você precisa olhar muito profundamente para você mesmo, né? E que eu acho que nesses tempos tem ficado muito difícil. As comparações são imensas, a gente tem a internet ditando como você tem que ser, como você tem que fazer, como você tem que falar, que tipo de cuidado você tem que ter, né? Então as pessoas ficam muito assustadas porque não usam creme, no meu caso, né? Nossa, eu não uso nada. Não vai acontecer nada com você. Você vai ficar ótima, vai ficar linda. Quando você quiser, você usa. Quando você não quiser, você não usa. Se você não usar, a diferença vai ser muito pouca. Se você se sentir bem, se isso for confortável, se isso for uma diversão, aí vai fazer a maior diferença.
aí realmente você vai ficar incrível. Então, acho que assim, é a ideia de repensar a beleza. Eu acho que isso é muito mais uma conversa do que eu falando, mas eu queria só dar esse pequena faísca de pensamento, assim, para quem estiver vendo isso, né? A gente pensar sobre a beleza dessa maneira mais ampla, pensar na nossa pele como essas 5 peles, porque em geral a gente fala da epiderme, mas tem várias outras, né? Então é como você se expressa, e tudo aquilo que te protege do mundo exterior é sua pele também. Então como é que você vai se expressar? Na forma de você se vestir, que também pode ser uma brincadeira muito legal, na forma de você se comunicar, na forma de você estar em sociedade, na sua cultura, no seu país, e vai crescendo essa pele até chegar no planeta inteiro. E aí volta, porque que eu tive essa ideia e eu gosto de falar desse assunto, que o festival Somos Um, né? Então eu acho que onde eu queria chegar, eu queria começar pela epiderme para acabar no planeta todo, né? Fazer esse caminho de somos uma coisa só. A minha pele é igual a de vocês, é igual a de todo mundo, porque a minha epiderme não, mas as outras todas, a gente compartilha muitas peles, né? Todos aqui, por exemplo, todo mundo é brasileiro aqui, né? Isso é uma grande pele que a gente tem, todo mundo pertence a esse planeta, também é uma grande pele. Então, essa é a minha... Eu posso acabar aqui, tá tudo, para mim era isso que eu queria dizer, dar essa faísca de pensar, quando a gente pensar na nossa pele, pensar nessas várias peles que estão protegendo e estão também se expressando, né, pela gente. Era isso. É o estilo de vida vivo mesmo, coloque na pele o que você pode comer. É mais ou menos isso. Obrigada pela atenção.